Oi, gente! Tudo bem por aí? Muito prazer! Para quem ainda não me conhece, eu sou Fabiana Nascimento e hoje eu moro na Itália. E este canal, Se Conselho Fosse Bom, foi feito completamente voltado para contar histórias de brasileiros que vivem ou viveram um período aqui no exterior e queiram compartilhar algum momento especial da sua vida. Mas se você caiu de paraquedas aqui e ainda não está entendendo nada, faz o seguinte: eu vou dar uma vinheta e eu já te conto mais, tá bom? Não sai daí! Agora sim, definitivo, para contar mais uma história aqui do canal, Se Conselho Fosse Bom. Para você que já está comigo desde o primeiro vídeo, gratidão, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua inscrição. E para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Este é um canal que conta histórias de brasileiros que passaram pelo exterior ou que ainda se encontram aqui e queiram compartilhar algum momento aqui com a gente, tá bom? Com muito carinho eu narro essas histórias. Não escolho, conforme elas chegam eu vou contando, então se são histórias positivas, de conquista, de superação. Inclusive, se você quiser participar do programa, quiser contar também a sua história, quiser que eu narre a sua história, manda pra mim. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo, entra em contato e a gente conversa no direct, tá legal? E vamos à nossa história de hoje. Senta, pega a pipoca, que lá vem história. E a nossa história de hoje começa assim. Estou abrindo minha caixa das lembranças. Nada fácil. Eu já ouvi isso. Acredito que ouvir ou até mesmo narrar histórias seja mais fácil que mexer nessa caixa. Minha história com o mundo exterior inicia ainda assistindo a novelas de época, especialmente O Rei do Gado e Terra Nostra. Mas, naquele momento, meus deveres como mãe já falavam mais alto e eu era uma mera telespectadora. Com toda a correria que a minha vida sempre foi, nunca me iludi em viver no exterior, até o dia que eu conheci um português de férias no Brasil. Trocamos telefone e só. Ele voltou para terras portuguesas e eu para minha de mãe solteira. Depois de 8 meses conversando pela internet, decidimos ir além. Eu iria conhecê-lo em Portugal. Assim seguimos, escolhemos dezembro para o tão desejado encontro, sem saber de fato o que me aguardava, e até aqui estou me referindo ao inverno mesmo. Dezembro chegou e trouxe todo o medo que eu não havia sentido nesses 8 meses passados, mas a emoção era maior. Ele era juiz e eu muito nova e imatura para questioná-lo. Até hoje eu não sei se era de fato, mas acredito que era sim da área, talvez advogado, talvez propriamente juiz. Malas prontas, passagens compradas para 20 dias e ali caiu a ficha que não era uma viagem comum. Eu teria que atravessar um oceano inteiro. Dezembro chegou, parti. Na mala, 3 blusinhas de tricô para passar o inverno europeu. Uma bota cafona. Sim, comprei porque estava em promoção. E só depois eu soube que era o modelo mais antigo que a descoberta do Brasil. Mas levei. Documentos ok, carta convite ok, passagens e um cartão de crédito nunca usado. Eu lembro a sensação de entrar no avião. Coração disparado, mas fazendo a fina, agindo como se eu voasse toda semana. E a cada passo que eu dava, eu ouvi a voz da minha irmã dizendo, cuidado, mas eu já estava ali. Sangue quente, emoção à flor da pele, até o avião decolar e estabilizar. Depois disso, lembro que a sensação era de morte. Nunca senti tanto frio na minha vida e o que me salvou foi aquela coberta que eles cedem no voo. Mas eu não preguei os olhos. Comi tudo que me ofereceram. Sim, nessa época ofereciam alimentação nos voos. Acompanhei todo o percurso do voo pela tela que fica à nossa frente. E cada distância, a voz da minha irmã me fazia companhia. Cheguei em Portugal. Ufa! Para onde ir?
eu segui o fluxo dos que estavam no mesmo voo, assim peguei minha mala e fui. Imigração, ok. E cadê o boy? Bom, contato feito e ele me pediu que eu pegasse um táxi. Indignada? Talvez, mas naquele momento eu só queria encontrá-lo e me aquecer. Entrei no primeiro táxi. Desci porque eu deveria esperar eles me chamarem, mas ok. Entrei no segundo táxi, disse bom dia e inocentemente se ele poderia me levar naquele endereço, entreguei o papel a ele. E foi ali que eu me senti uma completa imbecil. A pergunta foi feita assim: bom dia, o senhor poderia me levar neste endereço? A resposta: claro que sim, estou cá para isso, senão estaria em minha casa descansar. Aí eu entendi sobre falar o básico. Portugueses, eles são assim mesmo, é porque entendem como uma pergunta tão óbvia. Eu acho que eles nem respondem assim com essa arrogância que nos parece, mas enfim. Eu poderia dar uma resposta? Poderia. Inclusive a criei mentalmente, com sotaque, porque eu sou dessas. Se eu vou para Bahia, volto igual nativo. Imagina no outro país. Me contive, como quem não se ofendeu, mas por dentro, chorando se foi. Eu iria passar o Réveillon e voltar no início do ano. Essa era a intenção. O primeiro encontro, claro, foi igual a todos, meio sem graça, meio sem saber o que fazer, onde colocar a mão, o que falar. Eu nem sabia se ele me compreendia. Bem, enfim, já de cara ele perguntou se eu não tinha um casaco de frio. E eu, que não queria passar atestado de burra, disse que estava na mala. Resumindo, fomos no primeiro dia no shopping comprar e foi esse casaco que usei todo o tempo. Oh, meu Deus! Ele morava no Parque das Nações, um excelente bairro em Lisboa. Pude conhecer vários lugares bacanas. O Oceanário, por exemplo. Cascais, que ficava a 30 minutos dali, assisti um fado e fiquei encantada com as praças enormes e lindas. Era outro mundo, obviamente. Uma semana depois, eu estava pesquisando como antecipar a passagem de volta. Meu Deus! Porque poderia enumerar alguns motivos. Não tivemos química, parecíamos mais amigos que qualquer coisa, vivi um grande constrangimento com o filhinho dele de 4 anos na época, mas o pior, ele queria que eu deixasse meus filhos, ainda pequenos, no Brasil, para viver com ele. Ficou claro nossas diferenças e ali todo o encanto acabou. Pudera, né? Não consegui antecipar a passagem de volta e ainda faltavam muitos dias. Passei o Réveillon sozinha. Eu na sala conversando com a minha filha pelo notebook e ele assistindo TV no quarto. Vi a queima de fogos pela janela, de pijama e casaco. Já no dia de voltar, eu já esperando que ele pedisse um táxi. Afinal, foi assim que eu fui para a casa dele. Decidiu me levar no aeroporto e optamos pelo silêncio avassalador. Que situação, meu Deus. Ainda assim, me ajudou a fazer o check-in e reforçou o convite caso eu decidisse ficar sem os meus filhos. E o não, ele já tinha. Não precisei muito tempo para me recuperar. Não sou dessas. Eu afundo, pego um impulso e volto mais forte. Anos se passaram. Muitas histórias boas, felizes e outras de cortar o coração. Belo dia, conheci um carioca pela internet. Meu Deus. Nos aproximamos. Fui conhecê-lo, namoramos durante 4 meses, mas nos afastamos e pela distância não evoluiu. Nesta época eu morava em Minas Gerais. Tempo vai, tempo vem. Em 2017, após uma viagem a Paris, que deveria ser de comemoração de 1 ano de casada, voltei com meu esposo para o Brasil
e logo nos separamos. Dessa vez, o motivo era ainda maior e pior. Ele era alcoólatra. E embora eu tivesse a convicção que poderia ajudá-lo, por diversas vezes tentei reverter essa situação. Claramente não dependia de mim, e sim da iniciativa dele e de acompanhamento médico, coisas que ele se recusou e entre mim e o vício eu perdi. É uma luta injusta, eu diria. Assim, vivi completamente sozinha durante um período que chamo de luto. Eu estava tão determinada a dar certo esse casamento, mudei de cidade, de estado, me recoloquei no mercado de trabalho, escolhemos um bom apartamento, tínhamos planos, mas o vício é destruidor. Torna suas vítimas reféns, desfaz laços e é muito cruel. É verdade. 15 dias após ele sair de casa, me alimentando mal, chorando noite e dia, perdida e sozinha. Ele cortou toda a nossa comunicação. Um belo dia, recebo no meu celular a confirmação de um pagamento com cartão. Isso porque tínhamos acesso aos nossos e-mails, exatamente porque ele era muito esquecido. E assim, caso precisasse, seria mais uma garantia. Pasmem, o pagamento se referia a uma garota de programa. Sim. Além da confirmação do pagamento, recebi também a confirmação dela, dando o endereço do hotel, o horário do encontro e o dia marcado. É isso, Brasil. Foi o tapa na cara que eu precisava, dos dois lados, diga-se de passagem. Dos dois lados. Decidida a voltar para perto da minha família, eu precisava agir, o tempo estava passando. Entrei no Facebook para divulgar que eu estava vendendo tudo, móveis, eletrodomésticos, e eis que eu encontro, sabe quem? O Carioca. Sim, o do início da história. Curtiu minha publicação e foi assim que nos reaproximamos. Perguntou se estava tudo bem. Certamente porque viu que eu estava vendendo minhas coisas, inclusive meu carro. Certamente. E foi assim que nos reaproximamos, ele na Itália e eu a caminho. Sim, depois de 7 anos, nos envolvemos pela segunda vez. Vim pra cá nunca foi um sonho meu, não posso mentir. Mas seria uma grande oportunidade, ao menos de refrescar a cabeça, passar um tempo longe daquela confusão que minha vida virou, além de eu estar próximo de uma pessoa que eu já conhecia. Não era um mero desconhecido. Depois de tudo resolvido e vendido de acordo, assinei minha separação, eu saí direto do cartório para a rodovia. Peguei estrada, carro lotado das coisas que eu decidi ficar, pé na estrada, rumo a um mês antes da viagem para a Itália, em Minas Gerais. Eu me lembro do nosso último almoço de despedida. E eu acho que ali, vendo a minha família toda reunida, eu me dei conta que era um passo grande e me dei conta que poderia demorar muito até o próximo almoço, todos juntos. Dia 8 de maio, 5 horas da manhã, malas prontas, cafezinho feito pela minha irmã, sim, aquela que dizia no meu ouvido, cuidado. Um último conselho, como de praxe, e o abraço de despedida do meu afilhado amado, que até hoje eu sinto o coração dele junto ao meu. 5 horas da tarde, eu já estava nos céus, literalmente voando. E desde então já se passaram 2 anos e 7 meses.
Sangrei muitas vezes em silêncio, comigo mesma. Refiz o caminho de volta mentalmente inúmeras vezes. Eu sinto muita falta dos abraços, dos cafés, das longas conversas e do cheiro dos meus filhos. Aprendo todo santo dia. Trabalhei com limpeza, em magazine, conheci muita gente de diversas nacionalidades, cada um com o seu objetivo e cada um com a sua história. Aprendi sobre o silêncio, mas, sobretudo, sobre a importância de argumentar quando se tem razão. Aprendi um outro idioma. Tirei minha carteira de motorista italiana. Conheci várias cidades, uma mais linda que a outra. Conheci alguns países, gente daqui, gente de lá. Aprendi sobre trabalho duro, mas também aprendi sobre o valor do meu trabalho. Às duras penas, caminhando entre o equilíbrio e a instabilidade emocional, venho superando o meu caminhar por aqui. Em 2020, eu me planejei para ir no Brasil, mas aí veio a pandemia e estou até hoje reprogramando a minha viagem para reencontrar a minha família. Sinto falta de tantas coisas e de tantas pessoas. Vou me equilibrando entre dias bons e dias difíceis. Com o tempo, mais fortalecida, tenho projetos ambiciosos, mas possíveis. A vida é isso, viver. Hoje sou casada com o carioca. Vivo legalmente aqui. E em fevereiro, se tudo valer a pena, darei entrada na minha cidadania italiana. Enquanto houver sonhos e Deus me permitir, não desisto. Senhoras e senhores, essa é a minha história. Eu decidi compartilhar com todos vocês, talvez para estimular que você que esteja aí do outro lado e queira também compartilhar a sua história. Não tenha medo, não tenha vergonha. A gente alivia o nosso coração, a gente divide experiências, a gente compartilha tanta coisa bacana. Eu não posso dizer que a gente é 100% feliz morando aqui. É claro que aqui a gente tem custo de vida acessível, segurança, poder de compra, tudo isso que eu já falei em vídeos anteriores. Mas aqui a gente também vive numa corda bamba entre a saudade, entre a vontade de estar num dia de almoço, uma festa comemorativa, os aniversários. A gente perde muita coisa aqui também. É um preço muito alto estar do lado de cá, mas ainda assim a gente vai se mantendo. Agora, mais do que tudo, ainda que eu quisesse ir, não posso. Entramos no outro lockdown e assim a gente tem que equilibrar entre a expectativa e a possibilidade. E não se esqueça, gente, eu preciso de vocês para fazer esse canal crescer e a gente poder compartilhar muitas histórias bacanas. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. E se você também quiser fazer parte aqui do nosso canal, me inscreve para a gente poder conversar e eu poder narrar a tua história, tá bom? Muito obrigada para vocês que estão aí do outro lado, que ouviram a minha história. Até o próximo vídeo. Tchau! Você acha que viu ela nua?